Amados, às vezes o passar do tempo vai fazendo o crente desvanecer, fazendo o crente perder um pouco as esperanças. Você veja que quando Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, eles passaram 40 anos. E no meio dessa caminhada, houve muitos momentos de dúvidas, de incertezas, até deles se revoltarem contra o Moisés, o homem escolhido de Deus para aquela missão tão sublime. Havia medo, havia pânico, eram muitos inimigos, a escassez de tudo, não tinha nada, deserto. E Deus ia multiplicando, Deus ia fazendo água brotar da rocha, o maná cair do céu, as codornizes. Havia a nuvem protegendo o calor, a coluna de fogo, a presença de Deus era muito constante. E mesmo assim eles tinham dúvidas a respeito de tudo. E na nossa vida atual, não é diferente que o crente em alguns momentos da vida queira desistir de tudo, queira abandonar tudo, diga que não vale mais a pena, não vou mais lutar, não vou mais orar. As pessoas às vezes se sentem cansadas de esperar. Mas a palavra de Deus hoje para o seu coração é para dizer que aquele que espera em Deus nunca vai cansar. Aqui no Deuteronômio 24, o versículo que nós colocamos no culto lá de hoje diz: o seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Essa palavra é uma palavra que Moisés deu ao povo no deserto, porque Moisés recebia a mensagem de Deus e passava para o povo. E no meio de todas aquelas lutas, o povo ia se fortalecendo, ia vendo que não tinha para onde ir. Para onde eles iam? Voltar para Faraó? Não. Eles não conseguiriam voltar porque o Mar Vermelho que abriu para eles passar em direção à Terra Santa não abriria para eles retornar ao Egito. As portas que Deus abriu para você passar, elas foram abertas para você caminhar na vontade de Deus. Sim, pastor, mas se eu quiser voltar, elas não vão ser reabertas, não. Deus não vai abrir a porta para a sua destruição, Ele abre para a sua edificação. E às vezes, no transcorrer da vida, muitas vezes queremos voltar atrás. O povo de Deus no deserto queria. Eles sentiram saudade das cebolas do Egito. Sentiram saudade dizendo: por acaso no Egito não tinha túmulos para você nos trazer para morrer no deserto? Eles não entendiam que uma coisa é morrer na presença de Deus e outra é morrer fora da presença. Que mesmo que morressem no deserto, mas estavam morrendo dentro da vontade de Deus. Nós encontramos no meio dos nossos aconselhamentos muitos irmãos dizendo: estou tão cansado, já não aguento mais, já não sei até quando vou suportar essa situação. Eu sei que é difícil. Eu também já sofro esses cansaços, já passei por isso algumas vezes. E confesso a vocês que quando isso acontece, eu olho para frente. Porque quando eu olho para um lado e para o outro, eu não vejo outra saída. Nós procuramos Deus para resolver as situações que nós não conseguimos resolver, não é verdade? A gente vai atrás de Deus quando nós falamos: Deus, nós não temos para onde ir. Nós não temos outro caminho a percorrer, nós só temos o Senhor. Para onde iremos nós? Para onde vamos, Senhor? Se nós não temos para onde ir. Esse pensamento, essa afirmativa: Senhor, nós não temos para onde ir, agrada o coração de Deus. Nós estamos dizendo, não é porque estamos dizendo nós vamos com o Senhor porque é a única opção, não. Nós vamos com o Senhor porque sabemos que o Senhor tem o poder para nos socorrer, porque aqui na tua palavra diz que o Senhor vai nos acompanhar e que o Senhor vai lutar ao nosso favor. A palavra diz que o Senhor vai contra os nossos inimigos, contra aqueles que querem nos destruir. Na caminhada da vida do crente aparecem muitas coisas, e elas têm que aparecer, porque afinal de contas nós vivemos de vitória em vitória, de glória em glória. Como é que vamos ser vitoriosos sem batalhas? Não tem como. Nós temos que enfrentar as lutas da vida, crendo no Deus que tudo pode. O crente, ele vive dos testemunhos que escuta e dos testemunhos que conta e das promessas que lhe foram feitas
e da concretização de promessas feitas na vida dos irmãos. A palavra diz isso. O que nos alimenta é Deus dizendo: estou com você, não temas, viu? Só espere o meu tempo para mim fazer aquilo que você tem pedido. Isso é que nos mantém na presença do Senhor. Muitas vezes você está amanhece o dia assim, com aquele ar de, sabe, como se você olhasse para o céu e não visse nuvens, como se você olhasse para a terra e não visse chão, como se tudo faltasse a você. Mas a palavra está dizendo que Ele está te acompanhando. Quem acompanha anda aqui, ó, lado a lado. Deus às vezes está na retaguarda, às vezes Ele está com as mãozinhas estendidas por trás de nós para nos guardar. Essa mensagem de hoje é para incentivar você a não desistir da sua fé, até porque você precisa dela no longo dessa caminhada. Precisa. Nós estamos vivendo uma época que o homem sem Deus já não era nada em época nenhuma, e agora piorou. Vocês perceberam uma coisa? O país de maior estabilidade do mundo era os Estados Unidos da América. Nós temos aqui vários irmãos que nos acompanham que moram na América. Na América do Norte eu estou falando, porque o Brasil também é América do Sul. E lá está acontecendo uma crise terrível, uma inflação como nunca se viu antes, governo em crise, acusações de corrupção, alguns estados liberando o perdão para os pequenos furtos, uma série de coisas. O mundo está em pavorosa, o mundo está um caos. Aonde você foi assim? Eu vi um vídeo aqui de um cidadão brasileiro que foi para assistir o jogo do Catar, no Catar, onde está acontecendo a Copa do Mundo. E ele disse, quando foi de noite, ele disse: vou dar um rolé. Rolé que eles falam: vou dar uma volta na cidade, vou dar uma... sei lá qual era o rolé dele, qual era a intenção dele. Quando ele saiu para dar o rolé, foi pego pela polícia do Catar, foi levado para uma sala, apanhou demais, levou uma surra grande e saiu de lá chorando, dizendo: pensei que eles iam me matar. Eu quero dizer com isso que o Brasil, com tudo isso que está acontecendo, com toda essa confusão, com tudo isso, ainda é um país muito bom. Porque nós temos 84% de cristãos nesse país. Crentes, católicos, pessoas que creem em Cristo, que têm Jesus como Senhor de sua vida. Então você está num país bom, um país tranquilo. Imagine as pessoas que moram na Coreia do Norte, pessoas que moram na Nicarágua, na Venezuela, na Argentina, pessoas que estão morando nesses países onde existem ditadores, que estão judiando das pessoas, que a vida não vale nada. Se alguém abrir a boca contra eles, é fuzilado. Se alguém professar a sua fé, tem que saber o que vai dizer, senão é preso. Então vamos agradecer pelo Brasil que nós temos e vamos pedir a Deus que Deus continue no comando dessa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enfrente as suas lutas com Deus caminhando ao seu lado. O Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra seus inimigos para dar vitória a nós, crentes. Estou vendo o povo meio desanimado. Estou vendo que os últimos conselhos que eu tenho dado é muita gente como se estivesse entregando os pontos. Não entrega os pontos, não. Entregue a sua oração a Deus e espere que Ele vai fazer. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel e Deus sabe o que faz. E não existe nada sem a permissão de Deus. Tudo o que está acontecendo nesse mundo, tudo tem a permissão dEle. Pode ter certeza. Tudo tem a permissão dEle. A vida ela é muito incerta. Estou vendo aqui a Yolanda Morgado, a Fátima Ramos, Paulo Almeida, a Honória, a Carla Santos, que são de Portugal.
Eu vi uma reportagem agora essa semana de brasileiros que moram em Portugal indo ao consulado brasileiro pedindo passagem para voltar para o Brasil. Pastora, são muitos que estão voltando para o Brasil. Sabe por quê, irmãos? Porque existem alguns lugares no mundo que é mais tranquilo, mas hoje não tem mais para onde você correr, não. Lembra da palavra de Jesus Cristo? Jesus disse que quem estiver num lugar fique, que quem estiver em cima, no telhado, fique lá. Ele está querendo dizer, você não vai encontrar paz em lugar nenhum. Esse tempo chegou, irmãos. Só cego espiritual não vê que o mundo está caminhando para a chegada de Jesus Cristo, para a vinda dele, para a implantação do reinado do anticristo e da grande tribulação. O mundo está caminhando para isso. O mundo inteiro revoltado, até na China, um país onde as leis são duras, o povo está na rua protestando. O povo arriscando a vida, está lá milhares de pessoas na rua enfrentando a polícia. Na China, no Irã, teve uma manifestação grande esses dias no Irã. Acho que está tendo ainda no Irã, no país dos ayatolás, país de linha dura, que mata a gente por brincadeira. O povo está revoltado com as coisas e o povo está na rua em todas as partes do mundo. Por que será que o mundo está igual a panela fervendo? É porque ele está voltando. Quem tem visão espiritual está olhando as coisas e está vendo. Olha aí, o Paulo Almeida, lá de Portugal, está dizendo aqui, 80% estão lá tendo ajuda do governo para viver. Vocês estão entendendo, meus amados? Então essa palavra é para dizer o quê? Nós não temos outro caminho a não ser ficar na presença de Deus, ser fiel a Deus, para Ele ser fiel a nós, e ficar na presença dEle. Não tem para onde correr. Daqui para frente vai ser desse jeito. Você está esperando melhoras para esse mundo? Ah, pois eu lamento informar, não vai ter não. Vai piorando dia a dia. Só vai ter melhora para quem é crente, para quem crê, porque daqui a pouco, as ovelhinhas serão arrebatadas. Com mão forte, Deus vai tirar a igreja dele da terra. Pastor, essa é uma palavra que entristece meu coração. Não era para entristecer, não. O meu alegra. O meu só me dá, essa palavra, ela só me dá uma certeza. O meu Deus virá e nós vamos com Ele. Nós, crentes, vamos com Ele. Nós vamos com Ele. Jesus disse que o povo ia ficar igual no tempo de Noé, casando, se dando em casamento, sem prestar atenção nas coisas. Nós estamos precisando ficar na presença de Deus. O grande arrebatamento está bem aí. Vai demorar muito não. Pode acreditar. Os acontecimentos do mundo, se você prestar atenção, porque o pessoal está muito preso em vídeos curtos, em TikTok, em Kawaii, não sei o que, está muito preso em ver histórias engraçadas. O diabo, ele está distraindo o povo para não se concentrar em Deus. Eu vou desativar aqui umas notificações que eu vejo no meu celular. Toda hora chega a notificação de um vídeo. Às vezes eu vou olhar só porqueira, só coisa que não presta, só coisa que não edifica. Uns vídeos velho, sem sentido, mas o pessoal perde tempo vendo isso. Aí deixa de viver para Deus para viver para o diabo. O que ele está mostrando, você fica olhando aquilo, histórias engraçadas, brigas, confusões. Irmãos, vamos nos focar em Cristo Jesus, porque Ele é que vai levar a igreja. Você viu falar na parábola das viúvas, né? Das viúvas que estavam esperando o noivo. Não tinha as que tinham azeite e as que não tinham, não foi? As que não tinham azeite pediram azeite às que tinham e ela disseram, não, a gente não pode dar, porque se a gente der vai fazer falta para a gente. Quando o noivo veio, as que estavam com as candeinhas acesas, com azeite, quer dizer, com o Espírito Santo, que o azeite simboliza o Espírito Santo, o noivo levou com ele. E as que não estavam, ficaram.
Então está na hora da gente ter azeite, intimidade com o Espírito Santo, particularidade com Deus. Porque se você for olhar, não tem lugar no mundo nenhum que está em paz. Aonde você for, está assim. Todos os cantos do mundo estão em polvorosa, suicídio. Você vê a Suécia é o país mais consolidado economicamente do mundo. É um país que é um exemplo para o mundo. Mas olha o índice de suicídio lá. Comparativamente, ele é campeão em suicídio no mundo. Por que as pessoas tiram a vida? Porque não tem esperança. O crente tem esperança. O crente abraça a sua cruz e não desiste de Deus. Então nós estamos como pastor que conduz tantas ovelhinhas, dizendo assim: fique na presença do grande pastor Jesus Cristo, siga a palavra, faça o que ele manda, mantenha o azeite na sua candeia, mantenha acesa a sua lâmpada, é a sua fé, mantenha acesa a certeza que Jesus vem buscar a sua igreja. Tem muitos planos que a gente está falando que vai fazer que não vai acontecer, porque o arrebatamento vai vir antes. E não adianta ficar com medo não, porque os que estão com Cristo vão ficar tão felizes. Essa subida para o céu é de uma alegria indescritível. Olha, é algo tão extraordinário que as pessoas que foram arrebatadas em espírito e Deus levou elas lá, elas descrevem como algo tremendo, maravilhoso, que elas não querem voltar para a terra. Então você não precisa ter medo do arrebatamento, ele vai acontecer já já. Está prometido na palavra, e o que Deus escreve está escrito e acabou-se. Então receba essa palavra hoje: o Senhor, o seu Deus, os acompanhará, lutará por vocês contra seus inimigos para dar vitória a vocês. Os nossos inimigos no tempo moderno são todas essas coisas que você vê aí. Além das coisas normais, essas redes sociais que hoje têm desviado muito crente. Tem muito crente que deixou de ser crente por causa de rede social. Muitos. Porque não velaram, não encheram o azeite não colocou azeite na sua candeia. Pastora Ângela. Glória a Deus. A irmã Nadir Virgínia colocou: pastor, em 2012 tive uma revelação da vinda de Jesus Cristo. Foi o que me fez voltar para a presença dele. Está bem pertinho, Glórias a Deus. E assim o Senhor tem chamado a atenção, tem se revelado para os seus, e nós é que devemos estar atentos como se fosse hoje a vinda de Cristo. Eu lembro que eu falava assim: desde que eu me entendo de gente, que eu ouço dizer que Jesus está voltando. Aí quando você vai para a palavra, tem exatamente o que o pastor falou há pouco. Na vinda de Cristo, o povo vai estar como no tempo de Noé, casando, se dando casamento, né? Bebendo, se distraindo, não se importando. E aí o noivo chega. E a gente não pode ser pego de surpresa. Verdade. Que a palavra diz é que nem os anjos, nem o filho sabe, mas o pai sabe o dia da vinda do Senhor. Pois então, e a gente tem que estar como? Como se fosse esse dia, como se fosse para agora, preparado, esperando e ansiosamente a vinda do Senhor. Eu vi a irmã colocando assim: ontem eu falei para Jesus: volta logo, Jesus. Vem logo, Senhor. Está declarando aí, né, amada de Deus, porque muitos estão dizendo: estou tão cansado. O pastor começou essa ministração falando isso, como a gente ouve, e muitas vezes pela voz dos irmãos se é transmitido um cansaço, desânimo que se encontra. Mas a gente precisa tomar para nós como posse de vitória a promessa de Deus, as promessas de Deus. E se o Senhor diz que está conosco, que é nosso companheiro fiel, que Ele lutará por nós, que nos dará vitória sobre os inimigos, então é isso exatamente que eu estou vivendo, na companhia de Jesus, e certa que Ele está comigo
e sempre estará. Nós somos um povo que temos um dono, e Ele é Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui para vocês o Salmo 105, que fala das maravilhas do Senhor a favor do seu povo, Deus e o seu povo. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o seu coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Aleluia. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, que havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e por fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque eles tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram e Deus fez vir cordonizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do fruto do trabalho Aleluia. Dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Glória a Deus. Tem companheiro melhor do que Jesus? Diz aí, irmão, se tem companheiro melhor que o Senhor. Aonde você estiver, se Ele é o seu companheiro, querido, querida, você está bem. Tem mover, tem prodígios, tem maravilhas, tem milagre, tem proteção, tem ação do céu em seu favor. Aleluia. O que Deus está dizendo lembre aí das maravilhas que eu já realizei na sua vida. Você consegue lembrar das maravilhas que Deus fez em seu favor, em favor dos seus? Aonde você estava? Irmã, eu estava no meio da opressão. O que Deus fez para te dar livramento? Irmã, eu andei pelo deserto e Deus sustentou e trouxe a provisão e você não pereceu. Deus, companheiro fiel do seu povo. Então, se você está dizendo, eu estou cansado, mas meu Deus não cansa.
É verdade. Eu estou muito triste, mas a palavra diz que Ele conduz o seu povo com alegria, com júbilo, os seus escolhidos. É desse jeito. Ah, Senhor, eu sou falha, mas o Senhor não erra, nunca errou e nem vai errar jamais. Eu sou pequenininho. Senhor, eu sou fraquinha. Então Deus, se a minha mão soltar da sua, segura, Senhor. Não deixa não me deixa não. Esteja comigo. Lembra aí dos cuidados de Deus para com a sua vida. O que Ele já realizou, o que Ele já fez, o que Ele já cumpriu. Coisas lindas, coisas grandes. E é Ele quem está nos conduzindo. Então diz: Senhor, eu estou muito cansada, mas eu pereceria se eu pensasse que eu caminho por mim mesma. É verdade. Mas quando eu estou cansada e não consigo, estou dizendo que eu não suporto, o Senhor vem e me toma pelas tuas mãos e me sustenta e me ajuda com a sua destra fiel. Se alegre no Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas. E aí, meus amados, o que é que a gente vai fazer? Vamos botar azeite nessa botija, na candeia.